Bom dia, boa tarde para você que está entrando aqui nessa live. Seja muito bem-vindo a mais uma live deste ano de 2020. Você que está entrando aqui, seja muito bem-vindo. E se você entrou nessa live, eu quero que você me ajude a dizer como está o áudio. Ontem eu me conectei aqui do mesmo carro e o áudio da live estava com um chiado. Se você está ao vivo na live, escreve aí para mim nos comentários se o áudio tá bom ou se o áudio tá ruim, para que eu possa continuar nessa live. Bom, enquanto eu aguardo, o tema de hoje é o tema dos dons espirituais. Eu abri uma, como diz, uma caixa de perguntas. Eu abri uma caixa de perguntas no meu Stories e um rapaz que me segue disse que ele queria ouvir a respeito dos dons espirituais. Então hoje a gente vai falar sobre os dons espirituais. E eu quero pedir, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vocês estão entrando, me ajudem aí. O áudio tá bom? Se o áudio tá bom, me dê um ok. Escreve para mim nos comentários que o áudio tá bom, para eu saber se tá sem chiado. Então, uma das pessoas que me segue sugeriu para mim que eu fizesse uma live sobre os dons espirituais. E aqui estamos nós para isso. Vai ser muito bacana. Eu vou dizer sobre o que é o dom espiritual. O áudio está tranquilo. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo. Então vamos continuar. Hoje eu vou falar sobre o que é o dom espiritual. Vou falar sobre qual a diferença para a igreja tradicional e para a igreja pentecostal dos dons espirituais. E eu também vou dizer como que a gente pode utilizar desse ensinamento para a nossa vida hoje. Muito obrigado. Ótimo, gente. Giovana, Jaque, Marlúcia, muito obrigado mesmo. Então bora lá. Olha, o que eu vou compartilhar contigo basicamente está em 3 capítulos ou passagens diferentes da Bíblia, beleza? E essas passagens que eu vou utilizar aqui é 1 Coríntios 12, Romanos 12, versículos 6 e 8, 1 Pedro, estou aqui com a minha colinha, tá? 1 Pedro 4,10 e Efésios 4,11. Então aqui está a minha colinha. Nesses capítulos de 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4 e Efésios 4,11, nesses capítulos e versículos a gente encontra a base bíblica sobre os dons espirituais para a igreja de Cristo. Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão, se você quer se alimentar sobre isso, você pode ler esses textos bíblicos, beleza? E basicamente, se você for ler esses textos bíblicos, que ótimo, Tata! Seja muito bem-vinda. Se você for ler esses textos bíblicos, você vai perceber uma coisa. Cada um desses textos, desses 4 livros diferentes do Novo Testamento da Bíblia, quando eles vão falar sobre o dom espiritual, gente, uma coisa interessante acontece. Antes ou durante o momento que eles falam sobre o dom espiritual, eles sempre dizem, esses autores sempre dizem sobre a unidade dentro da igreja. Olha que loucura. E por que isso? Porque eu tenho, por exemplo, uma amiga, eu não sei se ela está online agora ou não, acho que eu recebi uma mensagem dela, que ela é goleira. Ela é goleira. E ser goleira para ela é uma paixão, é um dom que Deus deu para ela. E muitas vezes o que acontece dentro da igreja de Cristo é que existem dons que Deus nos deu e que nós não utilizamos. E é nisso que a igreja perde muito do que deveria ser efetivo. Beleza? Então vamos lá. Quais são os dons espirituais e o que a gente pode aprender sobre isso? Vou seguir minha colinha aqui. Essa palavra do dom é a palavra carismata, né, do grego. Então existem alguns dons que eles são de Deus, mas eles são sobrenaturais. E existem outros dons que vêm de Deus que não são sobrenaturais, eles são dons naturais. Ambos dons vêm do Espírito Santo de Deus. São dons de Deus, são dons que vêm dos céus, do Pai para nós, do Espírito para nós. Tanto o dom que é sobrenatural quanto o dom que é natural precisa ser utilizado dentro da igreja e na nossa vida espiritual. Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre 3 diferentes tipos de dons. Essa divisão que eu estou dando aqui é uma divisão que você pode gostar ou não dela, não tem problema. Eu vou utilizar ela que é para ficar claro essa live sobre os dons.
primeiro tipo de dom que eu quero compartilhar contigo, pegando na minha colinha aqui, são os dons essenciais. Os dons essenciais são dons que vêm do Espírito de Deus. Mas quais seriam esses dons essenciais? Seria a fé, a esperança e o amor. Se você quiser meditar depois, entender depois por que a fé, a esperança e o amor são dons essenciais do Espírito para nós, anota esses versículos aí. Sobre a fé, você pode anotar Efésios 2:8, 8 e 9. Sobre a esperança, você pode anotar Romanos 8, do versículo 18 ao 39. E é claro que se você está vendo a live do celular, vai ficar complicado para você anotar, mas você pode acompanhar aqui depois que eu vou repostar essa live. E o texto sobre o amor, né, que eu separei, é Romanos 5, versículo 5. Fé, esperança, amor é um dom essencial do Espírito para nós. Não tem como crer, não tem como ter fé se esse dom não vem do Espírito para nós. Não tem como ter a esperança de que Cristo voltará, de que Ele estabelecerá o seu reino por completo, de que a nossa salvação vai alcançar a plenitude. Não tem como ter essa esperança se o Espírito não der essa esperança para nós. E o amor, não tem como receber o amor de Deus, viver o amor de Deus em nossas vidas, se ele não vier pelo Espírito. Por isso o amor, ele é um fruto do Espírito, ele é fruto do Espírito, mas ele também é um dom do Espírito, é uma capacidade que ele nos dá. Boa tarde, Daniele Tavares, seja muito bem-vinda aqui na live. Então, esses são os dons essenciais do Espírito de Deus. Existe outro tipo de dom, eu vou classificar ele aqui de uma maneira que algumas pessoas classificam, que é o dom, são os dons dinâmicos. E quais seriam os dons dinâmicos? São dons do Espírito que a gente escuta muito falar em nossas igrejas e nesses textos que eu te compartilhei no início da live. Então, o dom dinâmico, ele é basicamente a palavra de sabedoria, que está lá em 1 Coríntios 12, está aqui na minha colinha, ó. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de cura, o dom de operar milagres, o dom de discernimento de espíritos, o dom de falar em línguas e o dom de interpretar línguas. Esses dons a gente considera que são dons dinâmicos. Graça e paz, Joe, muito bem-vindo. E para que serve esse dom? Qual a importância dele para a sua vida? O negócio é o seguinte, como eu estou comentando desde o início aqui da live, existem certas capacidades que em nós mesmos a gente não tem a condição de tê-las, porque nós somos carentes dessas capacidades. Então, é nessa carência que Deus nos dá seus dons. É onde entra o dom do Espírito, tanto sobrenatural quanto o dom que Deus nos dá, que é natural. Então, esses dons dinâmicos são dons que a gente precisa para edificar a igreja. Gente, tem tanta gente, mas tanta gente que só critica a igreja que dá dor de cabeça. Tem tanta gente, mas tanta gente que só reclama de pastor que dá dor de cabeça. Não é verdade? Até dentro das igrejas tem pessoas que elas só reclamam, porque na verdade o problema está nelas, elas estão problemáticas, né? Por isso o que sai delas é só reclamação, não sai gratidão, não sai virtude. E gente, pensa assim, cada problema que se tem dentro de uma igreja, tanto na missão da igreja de pregar o evangelho, quanto entre os irmãos, pensa assim, cada um desses problemas normalmente está conectado a uma carência de um dom do Espírito. Está conectado a você, a uma carência de que você flua no dom que o Espírito te deu. Então, se o Espírito Santo te deu o dom de línguas, te deu algum desses dons, discernimento de espírito, de palavra de sabedoria, de conhecimento, um dom de cura, você precisa utilizar desse dom, se dedicar a este dom, sabe, fazer a sua parte para que a igreja seja edificada. Cada problema que a gente vê na igreja, e às vezes a gente está julgando a igreja, muitas vezes é um buraco que tem ali, onde nós deveríamos estar aplicando o dom do Espírito que nós recebemos de Deus para isso. E qual é o problema sobre esses dons do Espírito? Eu poderia descrever cada um deles. A palavra de sabedoria, que é um dos dons, estou aqui com a minha colinha, gente. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento,
A palavra de sabedoria é quando Deus dá o dom para uma pessoa, onde ela recebe um tipo de sabedoria que ela não poderia ter se não fosse o Senhor a respeito da igreja, a respeito de alguém, a respeito do tempo que essa pessoa está vivendo. Outro dom é a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é um dom que uma pessoa recebe, onde o Espírito mostra para ela coisas, fatos reais, que ela não poderia saber se não fosse por meio do Espírito. Muitas vezes mostra fatos sobre outras pessoas, mostra situações sobre outras pessoas, que ajudam a edificar o corpo, não a destruir o corpo. Então pensa assim, pessoas que receberam esse tipo de dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, se elas atuarem na igreja, se elas forem responsáveis, a igreja é edificada. E a gente sai um pouco daquele campo só da crítica e da reclamação, e a gente agora entra num campo da atuação, da ação. A igreja deve ser dinâmica. Ontem na live, a live 2, que a gente fez aqui nesse ano de 2020, ela ensina um pouco, sim, sobre o que é uma igreja bíblica. E uma igreja bíblica precisa que o dom que o membro tem, ele atue com esse dom, sabe? A gente precisa atuar. Então, exemplo dos outros dons, o dom de cura. O dom de cura é uma pessoa que recebe um talento de Deus, uma capacidade para curar enfermos, sabe? Esse dom de cura, gente, eu vou abranger aqui 2 áreas, tá bom? Tem médicos que eles têm em si parte do que é esse dom de cura. Deus deu a sabedoria para eles de levar pessoas a serem curadas. Então um doutor tem que usar esse dom para a glória de Deus. Agora também tem a parte do dom de cura que é especificamente para curas milagrosas. E o cristão precisa utilizar desse dom. Você precisa, se você recebeu o dom, é para ser utilizado. Dessa maneira, seu coração vai crescer em Cristo e a igreja vai ser edificada. Lembra? O dom não é para nós. O dom é para o corpo. Sabe, vou fazer uma observação aqui. Tem muita gente que pensa que o melhor dom do Espírito é o dom que está conectado ao microfone que sobe no palco. E não é assim. O melhor dom do Espírito não é pegar no microfone dentro da igreja, seja para pregar ou para cantar, não é esse. O melhor dom do Espírito é aquele que Ele quis te dar. Sabe, uma pessoa que tem o dom de cura não é maior que uma pessoa que tem o dom de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria. Então, existe muita divisão na igreja sobre os dons do Espírito. Muitas pessoas querem saber quem é o maior por meio dos dons, e por meio dos dons a gente não vê quem é o maior. Por meio dos dons a gente apenas vê a gente enxerga nossas diferenças, para que a gente aprenda um com os outros, seja formado e edificado uns pelos outros. Porque se por um acaso eu não sou uma pessoa que tem o dom de cura, mas o meu irmão ao meu lado, algum de vocês tem, eu preciso da mão de vocês. Vocês me deem a mão e me ajudem. E assim vai. E é disso que a igreja é carente. Por isso que nas 4 passagens bíblicas sobre os dons do Espírito se diz muito sobre a unidade da igreja. Entende? Então essa é a importância, o dom de operar milagres. O dom de operar milagres não necessariamente é uma cura. Às vezes é um milagre que uma pessoa precisa, que não é uma cura física, é outro tipo de milagre. É uma realização que tem que acontecer que está impossível. É algo na família, é algo no trabalho, é algo na vida pessoal. Então esse é o dom do milagre. Então um irmão recebe esse dom, o outro irmão não, e um tem que somar com o outro. A gente tem que sair muito dessa comparação que a gente tem nas igrejas sobre quem é o maior, comparando com o dom que a pessoa tem. E a gente tem que amadurecer a nossa visão, entender que todos são especiais no reino e que a uns Deus deu um dom, a outros Deus deu outro dom, e que todos os dons são importantes, assim como o próprio texto de Coríntios, capítulo 12, vai dizer. Quer ver? Olha o que o apóstolo diz. O apóstolo diz quando ele está falando sobre os dons, sobre a unidade do corpo. Ele diz que da mesma maneira que o nosso corpo tem órgãos ou partes pequeníssimas, o nosso corpo às vezes desprezaria essas partes. Às vezes essas partes que são pequeníssimas se tornam as mais importantes. Por exemplo, na ignorância da ciência, o pessoal antigamente poderia pensar que o rosto é mais importante que o coração.
em alguma ignorância, alguém poderia pensar que é mais bonito, é mais legal, é mais bacana. Agora, o que é mais importante? O que é mais importante? Alguns órgãos pequenos que temos? O que é mais importante? O pé de uma pessoa ou a mão de uma pessoa? Qual é a parte mais importante de um corpo? Às vezes as pequenas partes são mais importantes que as grandes partes, sabe? Sem o coração bombear, nada mais funciona. Sabe, sem o sangue correr pelo corpo, nada mais funciona. Então, os dons do Espírito são dessa mesma forma. Por isso, é o mesmo capítulo bíblico que o apóstolo Paulo ensina sobre os dons. Ele ensina sobre a unidade do corpo, porque a igreja estava carente há 2000 anos atrás de unidade quanto aos dons, e hoje ainda está carente. A gente precisa desse ensinamento. A gente precisa entender a diferença entre os dons. Então, esse é o dom de operar milagres, o que eu citei, por último. Tem um dom de discernimento de espíritos. Esse dom, aqui eu tô com a minha colinha, tá bom? Esse dom de discernimento de espíritos é o dom onde o Espírito deu para alguém, por exemplo, o Espírito de Deus me deu esse dom, e eu consigo discernir se existe um espírito mau sobre alguém. Qual é o espírito que está naquela pessoa? Se esse espírito está vindo para seduzir a igreja. Sabe, é esse tipo de dom. Não é um dom que é para causar polêmica, é para causar edificação. Bora pra colinha, o dom de falar em línguas. E já a gente vai entrar em umas diferenças aqui. Eu vou comentar pra vocês o que a igreja tradicional acredita sobre os dons, o que a igreja pentecostal acredita sobre os dons. Mas antes da colinha, vamos falar sobre o falar em línguas. O falar em línguas é um dom que vem do Espírito de Deus. E o falar em línguas edifica a si mesmo. Gera entendimento espiritual, gera transformação interior. Sabe, tem muita gente que critica o falar em línguas. E aí tem muito cristão que fica com medo. Só que a verdade é que o apóstolo Paulo disse que ele orava mais em língua do que qualquer outro que ele conhecia naquela situação. E por quê? Porque quando uma pessoa recebe genuinamente o dom de falar, de orar em língua, sabe o que acontece, gente? Quando uma pessoa recebe genuinamente esse dom, é uma experiência tão extraordinária que ela tem quando ela ora em línguas, porque parece que o céu está na terra, muitas vezes. E a presença de Deus, ela fica tão palpável, tão próxima dessa pessoa, a presença de Deus fica tão forte, sabe, nessa pessoa, que ela realmente é uma experiência que muda a vida de alguém. Então, se Deus te deu o dom de línguas, use esse dom, beleza? E o último dom aqui que eu não citei nada sobre é o dom de interpretação de línguas, que é outro dom. Você interpretar quem ora em línguas, ou então o dom de outras línguas. Uma pessoa pode receber de Deus o dom de falar outro idioma, diretamente de Deus. Não necessariamente Deus, como eu disse, precisa dar algum dom para alguém, mas Ele escolhe dar dons aos homens. Aprove a Deus que fosse dessa maneira. Ele escolhe qual é o dom que Ele dá. Da mesma maneira que Ele escolhe qual dom Ele dá, Ele nos ensina por meio de Sua palavra e seus líderes, seus apóstolos, do seu evangelho, das epístolas que nós temos. Ele nos ensina que nós, a partir do momento que recebemos um dom, devemos fazer bom uso, devemos aproveitar, desfrutar, e ao mesmo tempo a gente tem que ter fome e sede por multiplicação. Porque o dom, lembra? Ele é para serviço geral. Ele é para serviço da igreja, edificação da igreja. Então, quando eu multiplico a capacidade e o talento que há em mim, a igreja é edificada. E quando a igreja é edificada, há alegria em nós, alegria no corpo, há alegria nos céus, porque há crescimento na igreja. Tem uma pesquisa recente, eu escutei um amigo meu comentar numa pregação dele, lá dos Estados Unidos. Obrigado pela pergunta. Eu tô bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui com vocês. É possível entender o que falamos em línguas? Veja bem, o dom de línguas estranhas é um dom que tem na palavra. É um dom de uma língua que nós não entendemos tudo o que nós oramos. Nós não entendemos. O dom de línguas estranhas. Agora, é possível que durante a minha oração em línguas estranhas eu tenha experiências com Deus?
que eu aprenda, escute, entenda no meu coração, no meu espírito, coisas que Deus tem para minha vida. Então, de certa maneira, o dom de língua estranha, eu não entendo realmente o que eu professo, mas normalmente eu cresço em Deus. Então existem entendimentos que eu posso ter em experiências com Deus que transformam minha vida. Agora, o dom, existe outro dom, que não é o dom de língua estranha, é o dom de línguas diferentes. Esse dom de língua que existe, esse outro dom de língua, é o dom realmente, o dom de falar a língua inglesa, o dom de falar a língua hebraica, o dom de falar outra língua, a língua grega, sabe? E o dom de falar alemão. Esse dom desse tipo de língua aí é um dom na qual a pessoa recebe o dom e ela fala o idioma local. Então nesse dom, na verdade, não é um dom de oração, é um dom de comunicação com outras pessoas. E esse dom foi distribuído em Atos no mesmo momento do Pentecostes, tanto que uns falavam uma língua que outro entendia. Na verdade, esse dom é o dom de variação de línguas. Então isso é possível sim. Agora também tem o terceiro dom de línguas. Então vamos lá. Eu falei sobre o dom de línguas estranhas, que não é possível entender. O dom de línguas dom de línguas estrangeiras, o dom de línguas... Qual era a palavra que eu utilizei? Era a palavra correta. Me deu um branco aqui, querida. Que é o dom de línguas naturais, né? Onde eu falo outro idioma, e existe o dom de interpretação de línguas. Se você tem o dom de interpretação de línguas, é possível que você entenda a oração de línguas estranhas, tanto de alguém quanto sua, por que não, sabe? Algo do tipo. De interpretação, é possível entender línguas estranhas. O dom de interpretação é um dom onde eu entendo a língua estranha e eu posso transmitir ela para alguém. Essa é a maneira mais adequada que o apóstolo Paulo ensinou nas epístolas, que nós devemos utilizar nas igrejas. Não que tenha que ser assim em todas as igrejas, não é isso, não é disso que eu vim falar aqui, mas é possível. É possível. De nada, querido. Vou continuar aqui. Que bom. Olha lá. Eu falei com vocês sobre os dons essenciais, fé, esperança e amor. Falei com vocês agora sobre os dons dinâmicos. Eu usei esse termo, né? Tem gente que não vai gostar, não tem problema. Que é a palavra de sabedoria, de conhecimento, dom de cura, operação de milagres, discernimento de espírito, línguas estranhas, interpretação de línguas. E agora eu vou falar com vocês sobre outro tipo de dom. Esse dom que eu vou falar aqui são os dons funcionais. É o dom como se fosse o dom de cargo. Tata, eu vou chegar nesse ponto aí. Eu vou chegar já. Depois dos dons funcionais eu vou falar sobre ser batizado e falar ou não falar em línguas. Existem os dons funcionais. Qual é o dom funcional? Ele também é colocado nos textos que eu trouxe para vocês. É o seguinte: é o dom que Deus dá para alguém de ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso é um dom funcional. Também tem o dom de ser ministro, de dar exortação, de presidir. Presidir é um dom que uma pessoa pode aplicar na igreja ou fora dela, que é um dom de... O cara sabe planejar e executar o que ele planeja. É um dom de administração, porque tem um dom também, está descrito, que é o dom de ser misericordioso. É um dom funcional, é uma função que essa pessoa pode ter na igreja local. Ela consegue lidar com pessoas especiais, ela consegue lidar com pessoas desamparadas. Esse é o dom funcional de ser misericordioso. Existe um dom que é um dom de governo. Tem pessoas que Deus deu a elas o dom de governo, para que elas sejam administradoras. Estou aqui com a minha colinha, para quem chegou agora. Administradoras de algo, gestoras de algo, sabe? Existe um dom dito pela palavra, nesses mesmos textos que eu falei aqui, que são foco desse ensino, que é o dom do socorro. Essa pessoa que tem o dom do socorro, gente, parece engraçado, né? Mas esse dom tá escrito pra gente, foi ensinado pra nós. Esse dom do socorro é o quê? É uma pessoa que ela recebe um talento de Deus para solucionar problemas
de outras pessoas, sabe? Problemas espirituais de outras pessoas, problemas físicos de outras pessoas. Existem pessoas, para você ver, tá tudo no mesmo texto, tá bom? De 1 Coríntios 12. Deixa eu voltar aqui. Esse dom, esse tipo de dom, gente, é muito impressionante. E o último dom aqui que eu vou citar é muito engraçado, porque às vezes a gente pensa, né, que o mais importante é apenas um dom. Mas olha o conjunto deles, olha a plenitude no corpo. O último que eu vou citar é o dom de contribuição. Tem pessoas que Deus dá a capacidade, o talento dela ser uma pessoa que contribui financeiramente com recursos materiais para a igreja local, com os irmãos. É um dom também. Todos esses dons funcionais têm seu lugar no corpo de Cristo. Então, não é só ser pastor que é o melhor cargo da igreja e do mundo. Não deve ser. O cargo de pastor é um cargo importantíssimo, é um cargo super bem avaliado pelos céus. Estou dizendo assim num termo bem informal, porque o Senhor diz, por meio do apóstolo, que quem almeja o pastoreio, o episcopado, uma boa coisa almeja. Então isso é bom. Agora, não é tudo. Tem gente que não recebe esse dom. Tem gente que recebe outro dom. Então, os dons funcionais formam a estrutura da igreja. E esses dons que eu citei de liderança da igreja, esses de Efésios 4:11, do apóstolo, da profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, e esses outros todos são a hierarquia que o Senhor quis levantar para liderar a igreja de Cristo. Beleza. Então, esses cargos formam a liderança, mas não significa que quem não tem um desses dons funcionais não possa ser super útil utilizando os dons espirituais, os dons dinâmicos, sabe? Dentro desse termo que a gente trouxe aqui, o dom dinâmico, o dom essencial. Então é isso, gente. Cada um dos dons, olha quantos dons a gente citou. 1, 2, 3, 4, é muito dom que a gente citou aqui. Cada um desses dons, gente, eu nem vou contar quantos aqui, precisa ser utilizado. Beleza? Antes de eu ir para a última parte aqui, que é a pergunta da Tata, se é possível ser batizado, porém não falar em línguas, eu quero lembrar você uma coisa, é mais importante disso tudo aqui. Temos de utilizar nossos dons, sim, e multiplicá-los, não pensando em nós. É aquele lance do microfone, não pensando só em estar em evidência diante de alguém, mas a gente tem que usar os nossos dons a serviço, edificação do corpo de Cristo. Beleza? E respondendo a pergunta da Tata, indo para a última parte. A igreja mais tradicional, igreja batista, metodista, presbiteriana, essa igreja, a maior parte da igreja tradicional, a grande parte, ela é uma igreja que não acredita nos dons, como por exemplo os pentecostais acreditam, ou talvez você que se considere um pentecostal, ou alguém que acredita nos dons do Espírito, talvez você não acredite parecido com a igreja tradicional. E deixa eu esclarecer então essa pergunta da Tata, é o seguinte: para o cristão da igreja tradicional, ser batizado no Espírito Santo, o que é? Não é receber o dom de línguas. Para o cristão dessa igreja tradicional, ser batizado no Espírito Santo é o momento em que você é salvo. Então o cristão tradicional acredita que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que conversão. Beleza? Que salvação. É isso. Agora, para o cristão pentecostal, ele acredita diferente. Ele acredita que batismo no corpo de Cristo é a salvação. Olha, ainda que estiver difícil, não precisa se confundir e ficar com muita dúvida não, beleza? Estou aqui com a minha colinha. Nem pontuei esse ponto aqui. Agora, batismo no corpo, Felipe, nunca ouvi falar disso. Fica tranquilo, meu irmão. Para o cristão pentecostal, o pentecostalismo raiz, né? Então, ser salvo é ser batizado no corpo de Cristo. Agora, ser batizado no Espírito Santo de Deus é receber um outro dom que eu não comentei até aqui nessa live. É o dom do Espírito. Então, para o tradicional,
o batismo no Espírito Santo é uma coisa, para o pentecostal o batismo no Espírito Santo é outra coisa. Beleza? E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa eu ler essa dúvida da Daniele. Felipe, por 2 vezes orei sobre uma pessoa. Com mais postas, nessas vezes me vieram 2 imagens. Fiquei um pouco confusa. Querida, se eu entendi o que você está comentando, veja bem, talvez você tenha um dom de discernimento de espíritos e talvez o Espírito de Deus, por meio do seu dom, está querendo usar dessa situação para ajudar essa pessoa. Você pode orar, entrar no seu quarto e orar por essa situação para tentar discernir. Se você não estiver discernindo à luz da palavra de Deus o que está acontecendo, sabe o que você faz? Medita na palavra, tenta discernir. Se não conseguiu e parece que está muito no seu sentimento muito confuso, esquece e continua fazendo seu papel. Beleza? Esse é o meu conselho para você, viu? E eu vou continuar aqui para ir para o final dessa live, a 3ª live desse ano sobre os dons espirituais, dizendo o seguinte: para o cristão pentecostal existe esse dom que é o dom do Espírito. É o dom do Espírito. E o dom do Espírito, então, é o quê? É uma capacitação para servir pessoas por meio do Evangelho, por meio de Cristo. Esse é o dom do Espírito. Uma capacitação sobrenatural para servir a Deus. Esse é o dom que vem no batismo do Espírito Santo. Então a Tata perguntou: é possível ser batizado e falar em línguas ou não falar em línguas? Aí é o seguinte, eu não sei qual batismo você disse. Se é o veja que confusão. Se é o batismo nas águas ou se é o batismo no Espírito Santo. Então aí que tá. O pentecostal acredita, eu vou pegar um dia para falar só disso, que o batismo no Espírito Santo, o cristão assembleiano, que é raiz mesmo assembleiano, ele acredita que o batismo no Espírito Santo tem como um sinal o falar em línguas. Eu sou um cristão, mas isso aí, Tata, obrigado. Então eu sou um cristão. Você entendeu o que o assembleiano diz, né, Tata? O que ele acredita? Que é um sinal, é uma evidência. Se você não fala em línguas, você não é batizado. O assembleiano acredita nisso. Eu acredito no dom do Espírito, eu acredito no batismo do Espírito Santo, mas eu acredito que você pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas, beleza? Não significa que você não deve buscar esse dom. Na verdade, significa que se essa pessoa realmente foi batizada no Espírito Santo, já existem dons de Deus nela e já existe um mover de Deus trabalhando na vida dela, e essa pessoa precisa se render a esse movimento, a presença de Deus na vida dela, de tal maneira que ela tenha desejo e fome de receber mais dons de Deus. Tá bom? O que eu não colocaria, que muita gente coloca, é barreira pro dom das línguas. Eu tô claro, Tata? Responde aí pra mim, por gentileza. E é isso que eu vim falar com vocês. Então, no começo dessa live, se você chegou agora, você pode voltar lá. Tem 4 livros bíblicos com passagens específicas que eu citei, que ensinam muito sobre os dons do Espírito, os dons espirituais. É através deles que eu discorri toda essa live. Eu instruo você a voltar lá caso você tenha alguma dúvida. E além disso, se você tem alguma questão interessante que você quer que eu possa te ajudar de alguma maneira, então eu vou abrir na caixinha de perguntas do Instagram e eu quero que você pergunte lá, tire alguma de suas dúvidas, dê alguma de suas sugestões para a próxima live. Hoje foi a live 3 desse ano. Segunda-feira eu farei mais uma live. Vamos descobrir aí qual é o melhor horário, né, pro pessoal. Mas estou muito feliz de já ter 3 lives nesse ano, logo no comecinho, e o intuito é servir você, beleza? Obrigado, uma boa tarde, fique com Deus e eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Pai querido, no nome de Jesus, te entrego essa live, te entrego cada um desses meus irmãos que estão aqui comigo, amigos, Pai, e eu oro no nome de Jesus. Que o Senhor fale ao nosso coração sobre os seus dons,
para que a gente possa te servir com todo o nosso coração e dons. Que os dons que nós temos, que só utilizamos no trabalho ou às vezes na família, e que podem ser utilizados na igreja, no reino, diretamente conectado com a igreja, que estão dormindo em nós, Pai. Dons que não temos utilizado, que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos demonstre, Pai, que a igreja, o Senhor nos deu dom para a igreja, o Senhor nos deu muito dos nossos dons para alcançarmos novas pessoas, Pai. E os dons que já utilizamos em nossa vida, que o Senhor venha nos dar crescimento. Pai querido, no nome de Jesus oro, para que o Senhor nos dê fome e sede pelo Teu Espírito Santo, para que não busquemos um dom que está em evidência às vezes, que parece ser a coisa mais importante do mundo, mas para que a gente busque, Senhor, no nome de Jesus, os dons que o Senhor deseja para nós, para sermos efetivos na edificação da sua igreja. No nome de Jesus. Amém. Galera, é isso. Um abraço muito apertado e até a próxima live.